Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa de saúde. Hora de Saúde, todo domingo às 11 da manhã, transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, e transmitido para o mundo inteiro, neste exato momento, pelo link da internet tvrba.com.br, ao vivo. Tá? Hora de Saúde é assistido na Noruega, na Suécia, no Canadá, nos Estados Unidos, em Portugal, na França, em Macapá, em São Paulo, no Brasil todo. E a cada vez eu recebo mais WhatsApps no final do programa comentando o que aconteceu no programa. Então, hoje eu não vou ficar detalhando os comentários do exterior, porque hoje nós temos um convidado mega especial, um pesquisador de renome internacional, um pesquisador baiano que morou no Rio de Janeiro, estudou no Rio de Janeiro, que fez mestrado no Rio, doutorado na Inglaterra, pós-doutorado na Fiocruz e uma das referências nossas do Brasil no mundo em termos de epidemiologia e medicina, que ele vai já explicar para a gente. Professor doutor Volney Magalhães Câmara. Primeiro, professor, muito obrigado por ter vindo, obrigado mesmo. E segundo, assim, dá um certo grau de orgulho nós termos nesta bancada alguém do seu porte em termos de ciência, tá? Alguém que é consultor da OPAS, que é consultor do Evandro Chagas, que mexe com isso em termos de mundo. Primeiro, obrigado por ter vindo. E o senhor, que é uma das maiores referências de mercúrio, tá? A primeira pergunta é direto. O mercúrio faz mal mesmo, como todo mundo fala? Obrigado, professor. Obrigado. Bem, em primeiro lugar, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na sua casa, né? E um programa que tão visto, né? Eu acho que é muito importante, até para divulgar o trabalho nosso, né? Eu gosto muito de estar aqui em Belém, então eu que agradeço. Um bom dia, né, a todas as pessoas que estão ouvindo o seu programa. Eu só tenho a agradecer. Bem, em relação ao mercúrio, né? O mercúrio é considerado uma das substâncias mais tóxicas do mundo. A primeira grande epidemia foi na Baía de Minamata. Foi na década de 20, uma indústria lançou cloreto de mercúrio na Baía. Esse cloreto de mercúrio foi no Japão, né? No Japão, No Japão. Mal de Minamata. Mal de Minamata, exato. E agora eu me achei. E esse mercúrio foi aos poucos se transformando em metilmercúrio. E houve uma grande epidemia no Japão. Começou na década de 50, você imagina, o mercúrio foi lançado na década de 20. Ele foi se transformando em metilmercúrio e houve essa grande epidemia, né? O meu primeiro contato com o mercúrio foi por acaso. Eu fui convidado, tinha voltado do mestrado, eu fiz o mestrado na Universidade de Londres. Aí quando eu cheguei no Brasil, eu fui convidado por um grupo que era da Fundação Getúlio Vargas e da COP da UFRJ, que é um grupo de engenharia, um grupo muito bom de engenharia. Eles iam fazer um projeto de um trator, que era uma plantadeira e adubadeira para ser utilizado em plantação de cana-de-açúcar, lá em Campos. No Rio de Janeiro, Campos ainda é só cana-de-açúcar, né? Só cana-de-açúcar. Isso aí foi há muito tempo, foi em 1978. Ano que eu formei, tem 40, vai fazer 41. 41. Então, nessa época, né? E, pois eles estavam fazendo esse projeto e eles queriam um médico para ajudar a desenhar a cadeira de um trator. Então, nós começamos a desenvolver o projeto e fizemos a amostragem de todas as fazendas, pequenas fazendas, tamanho médio, tamanho grande, que para ser um trator que servisse para todos os tipos de plantação. E quando nós fizemos fomos desenvolvendo o projeto, as pessoas diziam, os trabalhadores diziam, olha, lombalgia, dor nas costas, não é o nosso problema.
Quer dizer, aquela ideia nossa de fazer um trator que não desse Dor nas costas, né? Para eles não era tão importante. Eles diziam o remédio vermelho. Então, nós fomos observar o processo de produção da cana-de-açúcar, né? Como se plantava cana-de-açúcar. Então, eles cortavam a cana que eles chamam de tolete de 30 centímetros, que é a semente, né, da cana. Certo. Cada tolete é uma semente. Então, eles faziam um tonel, jogavam água e jogavam o tal remédio vermelho, que nós descobrimos que era mercúrio. Que era o mercúrio, tinha 3 tipos de mercúrio, todo é um mercúrio orgânico e que era o mais utilizado no Brasil porque ele é usado em soja, trigo, milho, cana-de-açúcar, nós estudamos cana, mas é usado em todos os tipos de cultura porque ele é uma substância muito agressiva, matava todos os fungos, então ele é muito utilizado. Bem, só por curiosidade, nas serrarias, é isso? Era também o que eles jogavam nas tábuas? Olha, tem vários tipos. Eu lembro, algum tempo atrás, viajando na Amazônia, nas serrarias, tinha as tábuas lá, eles cortavam madeira, e eles tinham um negócio que eles chamavam de veneno. Que eu estou lembrando porque era vermelho. Colocava as tábuas no veneno da madeira para não pegar fungo. Devia ser também. Pode ser também. Devia ser também. Isso é anos 70. 70. Aí nós mudamos o projeto, abandonamos. Quer dizer, continuamos fazendo o grupo da engenharia fazendo a tal adubadeira, plantadeira, e nós resolvemos tirar um pouco de recursos do projeto para estudar o efeito do mercúrio, né? Então, nós examinamos 30 trabalhadores, que era o que dava, né, naquela época. Fizemos o exame de 30 trabalhadores, fazia o exame clínico e nós fazíamos a dosagem de mercúrio no sangue. Certo. E dosamos mercúrio na folha da cana, na planta da cana, até no solo, onde tinha um plantio de cana, e achamos mercúrio em grandes concentrações de todas as amostras. Na cana, a concentração de mercúrio naquela época era 700 vezes maior que o máximo permitido para o alimento. Puxa, era uma quantidade enorme. Enorme. Quer dizer, você chupava a cana e se ferrava. E tinha o caldo de cana, também tinha açúcar. Encontramos, nessa época, concentrações de mercúrio elevadas. Né? E eu ia fazer outra pergunta para completar. E o mercúrio no garimpo, ele é usado para quê? Olha, o mercúrio no garimpo, porque o garimpo, o ouro, é sob a forma de pó. Né? Então, se usa o mercúrio para fazer uma amálgama para o garimpeiro identificar o ouro, né? Então, a primeira fase, você drena a lama onde está o ouro, né? Passa por uma caixa que concentra aquele material. Aí, então, se joga mercúrio, faz aquela mexida para poder formar as amálgamas. Aí, depois, o garimpeiro, ele queima aquela amálgama. Aí, o mercúrio volatiliza a baixa temperatura. Quer dizer... Agora que eu entendi. Eu era muito amigo do Fernando Branches, lá de Santarém, que mexia com isso. O Fernando já morreu. E o Fernando me contou que uma das pessoas que ficou muito doente morava em cima de um lugar que eles queimavam... Eu não tinha entendido. Quer dizer, queimam o mercúrio... E o mercúrio volatiliza a baixa temperatura. Mas na cana, na agricultura era diferente. Era usado na semente. Certo. E da semente passava para a planta. Tá? Quando nós fizemos esse estudo, o Brasil exportava açúcar e estava o início do pró-álcool. Então, era muito difícil mexer com a questão da cana-de-açúcar. Então, um grupo dos pesquisadores achava que a gente tinha de pegar esse material e mandar o relatório para quem financiou o projeto e não divulgar. Mas nós pensávamos diferente. Nós demos uma cópia para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, onde nós examinamos as pessoas, que eles começaram a divulgar esse resultado. Aí, então, começou a sair televisão, jornal, etc. E os trabalhadores da agricultura, através das CONTAGs, das federações de cada estado, eles fizeram um abaixo-assinado. Aí houve um congresso em 1980 da agricultura, eles levaram abaixo-assinado. Em 1980 saiu um decreto proibindo o mercúrio. O mercúrio foi banido da agricultura, quer dizer, ele é usado na área de saúde, é usado no garimpo, né?
Agora, o uso do garimpo é muito interessante, porque quando as pessoas falam do mercúrio, mas existem vários mercúrios, né? Então, do mercúrio tem 2 mercúrios, do garimpo, desculpe, garimpo de ouro, tem 2 mercúrios completamente diferentes. Aquele que é queimado é o mercúrio metálico. E esse mercúrio metálico vai para a atmosfera e depois ele vai cair no solo e pode ser, através dos lençóis freáticos, pode atingir os rios e aí, através da cadeia biológica, se transformar em metilmercúrio e contaminar os peixes. Contaminar os peixes. E eles estão Eu ia te perguntar aí, nos peixes, né? Como é que... Em alguns... Rio Tapajós, tem peixe contaminado? Tem sim. Tem peixes com níveis de mercúrio que a gente pode se preocupar por causa das populações ribeirinhas, né, que se alimentam muito de peixe. Certo. Preocupa? Preocupa. Preocupa sim. Preocupa, né? Agora, uma coisa somos nós que vamos comer peixe 1 a 2 vezes por semana. O problema todo do ribeirinho, né, que ele come peixe no almoço e no jantar, e também dos índios, né, que se alimentam muito de peixe. Então, são grupos especiais. Quer dizer, agora, para a população em geral, né? Nesses estudos que vocês fazem com essas populações que vivem nessas regiões, tem contaminação por mercúrio? Hein? Nós encontramos níveis... aqui na Amazônia é interessante. Se você pega os estudos que a gente avalia exposição ao metilmercúrio, né, que as pessoas se alimentam de peixe, então você pega, na Europa, você tem um determinado nível de teor de mercúrio. Certo. As populações amazônicas que não estão nessas áreas impactadas pelo garimpo têm um pouco maior. É maior, realmente. E nas áreas onde você tem muito garimpo, a concentração de mercúrio é mais elevada, em cabelo e sangue. Agora, é muito importante dizer que é o seguinte, o mercúrio, a dosagem de mercúrio em amostras biológicas, como sangue, urina, cabelo, na realidade, vai dar uma informação sobre a exposição. Né? Quer dizer, a pessoa está exposta, mas não quer dizer que ela esteja ou não doente. Por exemplo, lá na Baía de Minamata, se a gente pegar alguma pessoa que esteja lá completamente intoxicada, não consegue nem levantar da cama, tem pessoas que já estão idosas, têm lesões neurológicas gravíssimas. Né? Se você vai coletar, por exemplo, sangue fora do período da vida média desse mercúrio no sangue, quer dizer, a vida média é o tempo que ele passa, para o espectador, né? Que ele passa do sangue, então você pode encontrar o valor normal. E a pessoa está completamente intoxicada, completamente doente. Não tem uma relação direta. Não tem uma relação direta. Quer dizer, o importante é a clínica. Porque o Fernando Branches era muito importante, que ele avaliava a clínica desenvolveu bem o lado pessoas. clínico. Eu lembro dele contando para mim esses detalhes. Depois fala. Até inspirado pelo Branches, nós fizemos um estudo em Poconé, em Mato Grosso, muito interessante. Porque o mercúrio, né? O mercúrio do garimpo, né? Quando o garimpeiro ele queima a amálgama e pega aquele ouro, separa o ouro, ele vai vender em lojas. Que é onde o Branches, né, estudou. Né? Então, essas lojas que compram esse ouro sabem que ali tem impureza, que é o mercúrio. Em torno de 10% por aí de pureza. Aí é na loja que queima. Eles requeimam. Então, lá em Poconé foi muito interessante que nós fizemos o estudo, porque nós chegamos em Poconé, nessas lojas... Tinha o local onde os trabalhadores queimavam esse ouro que o garimpeiro levava. Então, você saía e via a saída do chaminé, estava pingando mercúrio. Então, nós fizemos um estudo muito interessante, porque nós estudamos um grupo da cidade próximo àquela área, que um estudo anterior, nós vimos que a concentração de mercúrio era maior até dos 400 metros na direção dos ventos. Dessas lojas, né? Certo. Então, nós fizemos um estudo que nós pegamos pessoas, fizemos uma amostragem de pessoas que moravam nessa área mais exposta. Aí íamos na casa, fazíamos um exame clínico e dosávamos mercúrio na poeira da casa, no ar e no solo da casa. Fazíamos essas dosagens de mercúrio e fazíamos uma avaliação clínica e nas pessoas nós dosávamos
o mercúrio na urina, Certo. porque ali era mercúrio metálico. Bem, quando nós fizemos 2 grupos controles, o da agricultura que não achamos nada, e pegamos um outro grupo dentro da cidade, uma área bem afastada dessas lojas. Aí, quando nós fomos ver os resultados, foi uma surpresa, que nessa área quer dizer, na área do centro, onde tinham as lojas, tinham pessoas com teores elevados, já era esperado. Certo. Agora, nessa área afastada, que não era uma área dos postos, tinham valores muito elevados. Aí, quando nós fomos analisar o banco de dados que nós tínhamos do projeto, nós vimos que eram 4 famílias que tinham valores tão elevados que jogavam as médias lá para cima. Eita. Aí, então, o que é que nós fomos entrevistar essas pessoas? Voltamos às casas e perguntando por que isso? Porque nós não esperávamos esse resultado, né? Aí fizemos várias perguntas, se alguém da pesquisa tinha trabalhado em garimpo, porque era um projeto de saúde ambiental. Todo mundo já tinha trabalhado com mercúrio, não entrava na pesquisa. Então, na primeira casa, depois de muito tempo, a dona da casa falou, olha, todas as pessoas que entraram na pesquisa, era a maioria criança e ela, nunca trabalharam com mercúrio. Nunca trabalharam em garimpo, então não foram expostos ao mercúrio. Agora, meu filho trabalha em garimpo, o meu marido, cada casa tinha uma história diferente. Trabalhava lá, trazia amálgama e queimava no fogão da casa. Então, a casa estava impregnada de mercúrio. Os teores de mercúrio em poeira da casa eram elevadíssimos. Na urina das pessoas era elevado, no solo, em todas as amostras nós coletamos. Tinha razão para isso. Elevados, Então tá, mas vamos parar bem aqui no mercúrio, que o nosso tempo está passando. Um instantinho já que a gente volta. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar. Voltamos. Professor Volney. Volney, meu amigo, termina o comentário sobre o resultado da pesquisa. Foi muito interessante, porque quando nós descobrimos isso, as 4 famílias aconteceu a mesma coisa. O marido ou filho trazia amálgama e queimava em casa. Então, nós tínhamos de fazer alguma coisa para proteger a população. Né? Isso é uma coisa. Então, no caso das lojas, existe um tipo de exaustor que você pode colocar, aquela fumaça antes de ir para a rua, né? Certo. Ela poderia ser drenada e ser aquele mercúrio cair no recipiente com álcool e ficar ali. Então, não ir para as casas. Agora, filtro de mercúrio. Um filtro de mercúrio. Agora, a grande preocupação eram as pessoas que faziam essa queima da amálgama em casa. Então, nós fizemos um projeto educativo muito interessante, que é com adolescentes. Aí fomos numa escola. Primeiro, nós apresentamos o resultado. O prefeito de Poconé fez uma grande reunião, chamaram os professores, que a gente queria trabalhar com os professores no programa educativo, e os agentes de saúde. Nós apresentamos os resultados e vários professores estavam lá presentes. Na minha casa, nós já fizemos a queima lá em casa, alguém fez a queima na casa. Foi muito interessante. Então, esse programa educativo é que nós vamos 5 vezes na escola. Nós não podemos influenciar em que os adolescentes vão discutir, os escolares, né? Vão discutir a relação do ambiente com a saúde, mas ali todo mundo escolheu mercúrio. Então, eles criaram uma peça de teatro, que tinha uma mulher chamada Tereza, que essa mulher exigia que o marido trazia o mercúrio e ela trazia amálgama para queimar em casa, e ela adoece, toda história assim. E engraçado que esses grupos de estudantes, eles não apresentaram a peça somente na escola, eles apresentaram em todas as escolas de Poconé. Então, isso foi muito interessante. Então, nós somos da universidade, né? Nós fizemos a dosagem de mercúrio
já tínhamos a dosagem antes e fizemos umas 3 coletas, observamos que caiu a concentração de mercúrio depois nas pessoas que viviam naquele local. Foi muito interessante. Depois da peça. Depois da peça. Quer dizer, foram os alunos que... Quer dizer, a população... É muito importante para nós, da área de saúde ambiental, trabalhar com a população e ouvir a população. Aquele estudo lá da cana-de-açúcar... Sim. Aqueles trabalhadores, eles definiram, além de definir a pesquisa, definiram minha vida, que desde 1978, as minhas pesquisas são principalmente mercúrio. Né? Tudo começou por causa de um banco de trator. Pois é. Mas o mal que faz é o remédio vermelho. Remédio vermelho. E tu não imagina remédio vermelho, porque a gente sempre pensa no mercúrio do termômetro, né? Sempre pensa no mercúrio do termômetro. Volney, me fala uma coisa. Qual é essa tua relação agora com o Evandro Chagas aqui? Como é que você chegou de Londres em Belém? Sim. Não, na realidade, eu estava nessa época no México, porque foi uma espécie de pós-doutorado e, ao mesmo tempo, ela constatou que eles queriam fazer algum documento sobre mercúrio para a OPAS. Né? E eles tinham um centro de pesquisa em saúde ambiental. A OPAS é a Organização Pan-Americana da Saúde, que é ligada à Organização Mundial da Saúde. É a nossa OMS. Exatamente. Então, exatamente. Aí, então, eu estava lá nesse período, aconteceram 2 coisas importantíssimas para mim. A primeira foi eu fui chamado para fazer um concurso para professor titular, né? E medicina do trabalho, abriram em medicina do trabalho, porque o concurso antes era epidemiologia, e uma professora, nossa, a professora Léa Camilo Cora, ela ia fazer o concurso, mas ela desistiu. Aí, então, na época... Foi sorte, né? Eu tinha pouco mais de título que os outros. Aí abriram na área de medicina do trabalho para mim. Aí disseram, olha, volte que você tem de fazer esse concurso. Então, na faculdade, geralmente as pessoas eram titulares naquela época com 60 anos, por aí. Eu fui titular com 43. Eu chamo de idade de papa. Idade. Então, eu fui titular com 43 anos, foi muito importante, né? Certo. Agora, a coisa mais importante desse período é que eu vim representando a OPAS numa reunião aqui em Belém, porque estava aquela questão da discussão dos garimpos de ouro. Então, nessa reunião, eu conheci a doutora Elizabeth Santos, Elizabeth, que é uma grande amiga e uma grande pesquisadora. Acho que todos nós devemos um pouco, né, na área de saúde ambiental, a doutora Elizabeth Santos, porque ela é uma grande pesquisadora. Então, foi muito bom. E aí, ficamos amigos, né? E começamos a trabalhar juntos, desde 1992. Então, eu vim aqui para aprender, porque, na realidade, quem conhece os problemas da Amazônia são os pesquisadores da Amazônia. Eles têm de nos ensinar, eles conhecem a realidade da Amazônia. Então, é um período, desde 1992, que eu aprendo muito aqui no Amazonas, com o Evandro Chagas, e, eventualmente, com outras universidades aqui do Pará. Mas agora, eu trabalho mais ligado ao Evandro Chagas. Começamos a desenvolver cursos aqui, cursos de saúde ambiental, e fizemos os 5 cursos e vinham pessoas de toda a Amazônia fazer o curso. Era epidemiologia em saúde ambiental. Esse é um termo novo para mim. Epidemiologia em saúde ambiental na Amazônia. Na Amazônia. Na Amazônia. Porque, na realidade, a epidemiologia é uma só, né? Agora, as aplicações, elas são diferentes. Então, a epidemiologia, você trabalha muito com exposição e com o efeito à saúde. Então, exposição e efeito à saúde na Amazônia, quem sabe, são os pesquisadores da Amazônia. Então, a gente vinha aprender muito aqui. Foi uma troca muito grande, esse período, sempre com o Evandro Chagas. Aí, começamos a trabalhar com a doutora Elizabeth, esses anos todos, desenvolvendo cursos, fazendo projetos de pesquisa. Nós desenvolvemos vários projetos de pesquisa. Eu posso falar de um que eu gosto muito, é um estudo que foi feito em Itaituba, que nós analisamos, foram 1.510 mulheres na hora do parto. Então, nós tínhamos o sangue dessas mães. 1.510. E nas crianças que nasciam, nós coletávamos o sangue do cordão umbilical. Você não vai tirar sangue de criança, né, de jeito nenhum, né? Então, era muito interessante, porque a criança, ela tem uma concentração dessas substâncias químicas muito maior que uma população adulta, né? Porque ela não tem o sistema de defesa que nós temos, né? Então, não tem formação do sistema imunológico, então? Então, não tem. Então, a criança, engraçado, ela nasce com a concentração muito grande. Aí, depois, essa concentração, nós pegamos essas crianças, nós temos dados com ao nascer,
com 4 anos, com 6 anos e com 10 anos. Então, a criança, depois de nascer, cai, porque ela deixa de receber o mercúrio pelo cordão, pela via placentária. E durante a gravidez, a mãe passa o mercúrio através da placenta da criança. Quando nasce, tem um leite materno também. Então, depois de um tempo, a criança para de tomar leite materno, etc. Então, cai a concentração de mercúrio. Aí a partir dos 4 para 6 anos, ela começa a crescer novamente, porque ela começa a comer peixe, né? Aí cresce um pouco, né? E das mães, não, são sempre o mesmo valor. A gente tem, nesses 4 períodos, a mãe manteve o valor e a criança começa a crescer, possivelmente, na fase adulta, vai encontrar a concentração da mãe. Foi um estudo. Então, esse é um exemplo. São vários estudos que nós fizemos juntos. Puxa, esse estudo é fantástico. É fantástico. Então, nesse estudo, essas coisas dão o prêmio Nobel. Se o pessoal ficasse analisando a importância disso. Agora, me fala uma coisa. Em termos clínicos, quando a gente sabe que a pessoa está doente por causa do mercúrio? Aí é que está. O mercúrio metálico, ele pode dar, se a pessoa se expor. Porque assim, tu fizeste um comentário agora, 1.500 partos. Teoricamente, as mães todas contaminadas. Tinham valores, não quer dizer que tem uma doença, né? Tinha um valor elevado. Agora, para mim, a pergunta é, desse percentual de uma população contaminada, quantos desenvolvem doença? Olha, a doença é neurológica, né? Doença, é muito difícil dizer. Nós não encontramos ninguém assim com uma doença clara neurológica. Tipo... Preocupante porque estava um nível de exposição elevado. Né? Você vê, no Japão levou um período grande. 30 anos para o mal de Minamata. Mal de Minamata. Quer dizer, teoricamente, a gente não tem epidemia. Não tem. E agora, em relação aos efeitos, o mercúrio, são 2 mercúrios. Né? O mercúrio metálico, ele pode dar uma intoxicação aguda. O mercúrio, essa intoxicação aguda pode atingir o pulmão e pode matar até a pessoa. Certo. E o mercúrio metálico, vamos dizer assim, ele é mais cognitivo, dá mais tremor, perda de memória, essas coisas. O metilmercúrio, que é mais neurogênico, né? Pode dar lesões. Os 2 são extremamente graves, né? São extremamente graves. Agora, o metilmercúrio, ele é mais agressivo à saúde humana, né? Mais agressivo. Vai lesar o sistema nervo. Agora, essa história com a doutora Elizabeth, né, é muito interessante, porque nós, quando eu vinha para cá para o Pará, eu estava até comentando com os colegas lá no Evandro Chagas, ela sempre pedia e dizia assim, Volney, venha no final de semana, porque é mais fácil trabalhar no domingo, porque está mais vazio. Então, geralmente, eu chegava aqui, sábado, de tardinha, por aí de noite ela me pegava e a gente ia trabalhar. E fazíamos muitos projetos que nós trabalhamos juntos. A gente começava a pensar lá com uma equipe muito boa, que ela sempre teve. Ela sempre soube escolher a equipe dela, que trabalhava com ela. Hoje, só para comentar o trabalho, o nosso trabalho como professor universitário, pesquisador, hoje eu vi uma frase, eu li em algum lugar hoje ainda, que comentava o seguinte, o trabalho de um professor universitário não é aquele em que ele está lá todo bonitinho na sala de aula. Imagina um campeão da Olimpíada. O quanto ele trabalha para chegar naquele momento. Então, o quanto a gente trabalha, né, para a gente... Eu estou me sentindo assim, um pesquisador como tu. Quantas vezes o meu sábado, o meu domingo, o meu feriado, né? E a gente leva isso como se fosse normal. Normal, a vida da gente não tem... Olha, eu vou parar hoje que eu vou no clube. Eu vou parar hoje que eu vou tomar cerveja. Não tem. Eu conheço várias pessoas que na sexta tem que tomar cerveja. Eu até gosto de tomar uma cerveja, mas não dá para dizer, olha, na sexta eu vou tomar cerveja. Porque a gente tem essa vida de pesquisador que é sábado, domingo, feriado, prefere o domingo. Que o domingo não atrapalha, a gente está mais tranquilo. Isso é fantástico. Essa frase, então, de um pesquisador, de um professor de universidade, é comparada ao corredor que ganha a medalha da Olimpíada. Vai ver o tempo e o quanto ele trabalha a vida toda. Uma vez nós estávamos indo para o Instituto Evandro Chagas, que já estava, que é a saúde ambiental, foi primeiro lá para Ananindeua. Certo.
E a doutora Elizabeth, quando foi diretora, levou todo o Instituto para lá. Né? Então, nós estávamos indo aqui na avenida, essa avenida aqui em frente, Almirante Barroso. Almirante Barroso, aí caiu uma passarela. Então, nós ficamos presos no carro quase 2 horas. Então, a gente não perdemos tempo ali, nós começamos a planejar projeto, a gente ficou discutindo. Eu me lembro que eu e a doutora Elizabeth, nós ficamos discutindo qual seria o instrumento da pesquisa, né? Como que é que a gente ia perguntar às pessoas. Então, aproveitou o momento. É um trabalho muito bom aqui, Isso muito bom. Fantástico. E agora nós estamos desenvolvendo um doutorado, um curso, de várias coisas nós estamos fazendo aqui, com o Instituto Evandro Chagas, nós estamos desenvolvendo um doutorado à distância, quer dizer, uma turma que faz doutorado aqui, que é um doutorado da UFRJ, mas é todo aqui. As aulas são aqui, as defesas de tese são aqui, junto com a equipe do Evandro Chagas. Como nós fizemos com o Fiocruz aqui, foi fantástico. Foi. Então, esse doutorado foi uma ideia que o doutor Marcelo Lima teve de fazer a esse curso e teve o apoio da doutora Iracina Mauro de Jesus, que era a coordenadora, e lá no UFRJ tive um apoio muito grande da Carmen Hildes, que é uma professora excelente, o professor Armando Maia, excelente, o professor Gabriel, excelente, Gabriel Schutz. Então, nós montamos esse curso, está sendo Hoje foi entrega do diploma da primeira turma. Eles receberam o diploma de doutores em saúde coletiva. Isso é fantástico. As pessoas que não mexem nessa nossa área, eles não conseguem conceber o prazer de fazer isso. Quando a gente faz essas coisas, né? Como o nosso tempo está acabando, Volney, tuas considerações finais. Eu queria dizer que é um prazer, primeiro, estar aqui no seu programa, um prazer muito grande, agradecer o convite. O espaço é aberto, está aberto e contínuo. Você vai voltar várias vezes para continuar as pesquisas. O nosso povo tem que saber o que a gente faz. Isso é importante. Termina. E agradecer e dedicar o programa. Nós combinamos, ele vai dedicar o programa. Dedicar a doutora Elizabeth Santos, que é vamos dizer assim, uma diva do conhecimento e uma diva da amizade, é uma grande amiga que eu tenho. Então, eu piso aqui em Belém, eu lembro logo da doutora Elizabeth, que é uma pessoa que nós devemos muito a ela. Fantástico. Doutora Elizabeth, o programa hoje foi para a senhora. Doutora Elizabeth Santos, para a senhora mesmo, tá? Pessoal, o nosso tempo acabou. Uma semana iluminada para todos e até domingo que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar.